dia, galera! Tudo bem? E hoje é terça-feira e a gente tem a nossa aula de matemática. E semana passada a gente estava falando um pouquinho sobre as frações equivalentes. Todo mundo conseguiu compreender? Tirei algumas dúvidas de vocês pelo WhatsApp, corrigindo as atividades da semana passada. Eu acho que todo mundo agora conseguiu compreender o que é uma fração equivalente e como a gente pode encontrar, criar e até reconhecer uma fração equivalente, certo? Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, pode mandar para o prof pelo WhatsApp, pelo clipe ou pelo e-mail, tá bom? E hoje a gente vai entrar lá na página 13 do nosso livro e vai falar um pouquinho sobre comparar frações. Será que se a gente olhar um monte de fração, como essas frações que estão aqui, a gente sabe qual que é a maior? Qual que é igual? Qual que é metade de qual? A gente já sabe qual que vale o mesmo valor, porque são as frações equivalentes. Então, a gente sabe que esta é equivalente a essa. Isso a gente sabe. Mas qual é maior que qual? Quando elas não têm o mesmo valor, elas têm valores diferentes, como descobrir se uma é maior do que a outra? Vamos lá? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Na página 13, nós vamos ter atividades que vão nos ajudar a reconhecer quando uma fração é maior que a outra. Mas a prof já vai dar uma dica para vocês, a prof já vai mostrar para vocês como que a gente faz. Aqui bem no finalzinho da página 13, tem duas instruções e diz assim: se duas frações têm o mesmo denominador, o que é o denominador? É o número de baixo. Então, se os dois números de baixo são iguais, a que tiver um número maior em cima é a maior. Mas se o numerador não for igual e o numerador de cima for igual, o que tiver o denominador menor é a maior. Confuso? Complicado? Mas vamos entender. Olha só. Vamos responder a primeira atividade, a questão 1, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. Ali na questão 1 diz assim: Davi e seu avô Humberto estão passeando de bicicleta no parque. E Humberto, o avô, pergunta para ele assim: Davi, você prefere ganhar 2/5 ou 4/5 do que tem no meu bolso? Uma coisa a gente sabe, ele vai querer ganhar a parte maior. Porque dinheiro, né? A gente quer mais dinheiro, a gente quer quantidade maior. Mas qual será a quantidade maior? O vô não falou quanto, ele só falou a fração. E que fração é maior? 2/5 ou 4/5? Vocês sabem calcular o valor de frações. Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho uma quantia, eu não sei qual é a quantia, mas para ser 2/5, eu vou ter que dividir em 5. Eu vou pegar uma quantia que eu não sei, a quantia X, e eu vou dividir em 5 pedacinhos. Ó, vou dividir em 5 pedacinhos. E 2/5 quer dizer que eu vou ganhar só 2 dessas partes. O resto vai ficar com o meu avô. Ou ele falou que eu posso ganhar 4/5. Então, eu vou dividir essa quantia que eu não sei em 5 partes e vou ganhar 4 partes e uma vai ficar com o meu avô. Qual que é maior? 2/5 ou 4/5? Olha só, o que é melhor? Eu ganhar 2 partes só ou eu ganhar 4 partes? Fácil agora? Fica mais fácil, né? Então, a maior fração é 4/5. 4 partes de 5 é maior do que somente 2, né? Então, essa ficou fácil. Então, por isso que ali na nossa explicação, que diz que quando os números de baixo são iguais, é mais fácil, porque é só ver qual é os números de cima. Se for 4 ou se for 2, qual que é maior? 2 ou 4? 4. Então, o 4/5 é maior que 2/5. Entenderam? E quando é o inverso? Quando o número de cima, quando o numerador é igual, como é que a gente faz? Vamos continuar fazendo as nossas atividades. Aqui na questão B, ele diz: se o avô perguntasse a ele se ele prefere ganhar 2/5
ou 2/3 da quantia que ele tem no bolso. Qual fração ele iria escolher que tem maior quantia? Então vamos pensar. Se quando era 2/5 a gente dividiu por 5, a gente vai fazer a mesma coisa lá. Então a gente tem uma quantia que a gente não sabe, ninguém sabe qual é a quantia, mas ele falou agora 2/5. Agora vamos imaginar um pouco diferente. E ele tem uma quantia que a gente não sabe qual é, essa quantia aí. E a gente vai dividir essa quantia em 5. Esse retângulo é dividido em 5. Estão vendo aí? E eu vou ganhar só 2 partes. Ou eu posso ganhar 2/3. Então, eu vou pegar esse mesmo retângulo, que representa essa quantia que eu não sei, e vou dividir em 3. E vou ganhar 2 dessas partes. Agora, qual é maior? O 2/5 ou 2/3? Ficou mais fácil agora visualizando, né? Então, o 2/3 ele é maior. Mas, prof, o denominador 3 é menor que o denominador 5? Sim, por isso que essa última frasezinha da página 13 faz sentido. Que quando os numeradores, os números de cima, são iguais, os denominadores, para ser a maior fração, tem que ser o menor denominador. Se for o maior, quer dizer que a fração ela é menor. Deu para entender agora com os desenhos e as ilustrações? Então, vocês vão continuar respondendo essas questões, tá? Vocês vão continuar respondendo. Vocês vão ver que ele vai pedir para vocês sempre completar com maior e menor, mas não com a palavra maior ou menor, e sim com o símbolo. A prof já tinha explicado esse símbolo para vocês lá na nossa sala de aula, mas a prof vai relembrar para vocês. O símbolo do maior é este, e o símbolo do menor é este. Lembra de uma dica que a prof fez lá no nosso quadro, lá na nossa sala de aula? Que se a gente fizesse um cortezinho embaixo desses sinais, um parecia um 7 e o outro parecia um 4. Qual que é maior, o 7 ou o 4? O 7. Então, o 7 é o símbolo maior. E o que parece um 4 é um símbolo menor. Entenderam? Então, baseado nessas nossas explicações, nessas nossas ilustrações, vocês vão continuar respondendo as questões aqui da página 13, 14 e da página 15. Não se esqueçam que a página 15, a última questão da página 15, a questão 4, ela termina no comecinho da página 16. Podem ir lá na página 16 também terminar a questão 4. Para vocês não ficarem muito confusos, aqui na página 14, ele vai trazer de novo aquela questão dos números decimais comparados com as frações, que é algo que a gente já fez no bimestre passado e ele continua relembrando para a gente não esquecer, tá? Se eu tenho 0,1, quer dizer que qual é a fração do 0,1? 1/10. Se eu tenho 0,03, qual que é a fração? É 3 centésimos. Lembra? Tem 2 zeros, então são 100, porque no 100 tem 2 zeros. Então, isso vocês não podem esquecer e o livro vai estar sempre trazendo isso para vocês. E se vocês ainda estão com dúvidas nessas questões dos números decimais, mandem as dúvidas para a prof, que a prof tenta ajudar vocês, beleza? E pra gente terminar esse assunto sobre a comparação de fração, como são poucas páginas hoje aqui, a gente vai fazer a página 33 lá do nosso CA, essa comparação de fração. Vocês vão ver a questão 7, vocês só vão dizer se é maior ou se é menor e circular qual é a maior. Aí, também na questão 8, vai pedir para vocês fazerem a linha numérica, como se fosse uma régua, que vai ser do 0 até o 1. E entre o 0 e o 1 tem decimais, então vocês vão colocar na ordem correta os decimais. E na questão 9, também vai continuar falando dessa fração para vocês comparar uma fração com a outra. Tranquilo? Qualquer dúvida pode procurar a prof. Um beijo e até daqui a pouco na nossa aula de História sobre Santa Catarina.